Bom dia, meus amores! Agora nós vamos iniciar a nossa aula de História. E como o nosso conteúdo de hoje vai ser Independência do Brasil. Vamos lá? Com o fim da guerra que ocorria na Europa, Dom João VI, ele retornou a Portugal em 1821. Ele deixou o seu filho Dom Pedro para administrar o Brasil, de acordo com as ordens vindas da Europa. Nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que Dom Pedro retornasse a Lisboa. Eles também queriam a volta do Pacto Colonial. Porém, alguns grupos influentes da sociedade brasileira, como os políticos, comerciantes e fazendeiros, não estavam de acordo com essas exigências. Com o apoio desse grupo, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele proclamou a independência do Brasil. O próprio Dom Pedro ele assumiu o governo do Império do Brasil, com o título de Imperador Dom Pedro I. A gente observou aqui que os portugueses, eles queriam a volta do Pacto Colonial. Por quê? O Pacto Colonial, ele permitia que somente a colônia, somente cada colônia ela poderia comercializar somente com a sua própria metrópole. E com o fim do Pacto Colonial, o Brasil estava podendo comercializar com outras nações e isso estava ameaçando o total domínio de Portugal sobre o Brasil. Aqui nós temos um quadro que está retratando aí a proclamação da independência do Brasil, feita por Dom Pedro I. As permanências pós-independência. A proclamação de Dom Pedro I tornou o Brasil independente politicamente de Portugal. Contudo, isso não influenciou de maneira marcante o dia a dia das pessoas que viviam aqui. A monarquia ela foi mantida como forma de governo e, além disso, a escravidão e as condições de desigualdade social e de direitos permaneceram praticamente inalteradas. Ou seja, somente no papel, politicamente dizendo, foi feita essa independência aí de Brasil e Portugal. Porém, o nosso país ele continuou sendo comandado através da monarquia, através dos reinados passados de pai para filho, e escravidão não mudou, direitos sociais não mudaram. Vamos aí para a nossa próxima página. O primeiro reinado. Dom Pedro I ele governou o Brasil entre os anos de 1822 e 1831. Esse período ficou conhecido como o primeiro reinado. Uma das primeiras medidas adotadas por Dom Pedro foi a convocação de uma Assembleia Constituinte, formada por senadores e deputados, para elaborar uma Constituição para o Brasil. O imperador brasileiro, no entanto, entrou em conflito com os membros da Assembleia. Assim, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Além dos poderes executivos, legislativo e judiciário, Dom Pedro I instituiu o poder moderador. Esse poder moderador ele permitia que o imperador, no caso ele, interferisse em outras instâncias políticas, concedendo para ele plenos poderes ao seu governo. Atualmente, nós seguimos outra Constituição no Brasil, tá bom? Essa Constituição feita aqui já foi modificada, tá bom? Na época de Dom Pedro. Aqui nós temos um retrato de Dom Pedro. Para quem não sabe o que é Constituição, Constituição é o conjunto de leis e fundamentos de um país. Autoritarismo, que foi a forma que Dom Pedro se impôs na população, de forma autoritária. É uma forma de governo em que os líderes de um país eles não consideram a opinião da população.
e não respeitam os direitos das pessoas, impondo medidas de acordo com seus próprios interesses. Vamos para a próxima página. Aqui agora nós vamos falar sobre o período regencial, né? Dom Pedro ele passou a sofrer com a oposição de grande parte da sociedade brasileira por conta de suas medidas autoritárias. Por outro lado, a morte de Dom João VI, em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal para substituir o seu pai. Assim, em 1831, Dom Pedro I ele abdicou do governo brasileiro e o seu filho Dom Pedro de Alcântara ele foi aclamado sucessor do trono. Porém, ele ainda era uma criança e não podia assumir o governo. Então, até que o sucessor ele atingisse a maioridade, até que Dom Pedro de Alcântara ele atingisse essa maioridade, o Brasil ele foi governado por regentes, que eram pessoas que governavam temporariamente até que o soberano, por direito, pudesse assumir, até que ele atingisse aí a maioridade. Esse período ele foi denominado de período regencial. Ele durou de 1831 a 1840. Essa época ela foi marcada por grande instabilidade, disputas políticas e diversas revoltas. Muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida e contra as desigualdades e as injustiças promovidas por esse governo autoritário, Os revoltosos eles também solicitavam a maior participação política para a população, porque na monarquia, com o poder soberano, os regentes e os imperadores eles tomavam totalmente as decisões para a população, e a população não queria isso. A população queria o quê? Elas queriam opinar, elas queriam ter participação nas decisões políticas no Brasil. Mobilização social. As revoltas ocorridas no período regencial, elas foram marcadas por grande participação popular. Nesse caso, quando a população se organiza em torno de determinados objetivos em comum, dizemos que ocorre assim uma mobilização social. Vamos para a próxima página. Nós temos aí as nossas atividades. No número 1, vocês vão enumerar os fatos históricos e a sequência que eles ocorreram, a ordem que eles ocorreram, aconteceram na história. Então vamos lá. Dom Pedro retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. O Brasil ele é governado por regentes. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil e elaboração da primeira Constituição do país. Então agora nós vamos enumerar o que aconteceu primeiro aqui. Vamos dar a sequência desses acontecimentos. Então vamos lá. O que aconteceu primeiro aqui nessa ordem cronológica foi Dom João retornar a Portugal após passar 13 anos no Brasil. Então, o primeiro quadrinho, nós vamos colocar o número 1. Depois disso, o próximo acontecimento foi Dom Pedro I proclamar a independência do Brasil. Depois desse acontecimento, o próximo passo foi o quê? A elaboração da primeira Constituição do Brasil. Esse aqui foi o terceiro fato ocorrido. E por último, o número 4, o Brasil é governado por regentes. Então a ordem aqui histórica é 1. Dom João retorna a Portugal após passar 13 anos no Brasil. 2. Dom Pedro I ele proclama a independência do Brasil. 3. Acontece a elaboração da primeira Constituição do país. E por último, 4. O Brasil é governado por regentes. 1, 4, 2, 3. Número 2. Leia a seguir o trecho da Constituição de 1824. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação. Letra A. Vocês vão
responder aqui, né, conforme o trecho desse artigo acima, a quem era atribuído o poder moderador? Ele era atribuído ao imperador, né? O poder moderador era atribuído ao imperador. E qual era a função do poder moderador? A função desse dispositivo da Constituição, né, era dar o quê? Plenos poderes a Dom Pedro I para intervir nos diversos âmbitos políticos. Não é verdade? Não é o que diz lá na página que a gente já estudou? Que ele, ao criar, né, esse poder moderador, ele queria o quê? Ele queria plenos poderes para interferir nas decisões políticas que estavam acontecendo no Brasil, tá bom? Então vamos lá, nossa resposta vai ficar: a função desse dispositivo da Constituição era dar plenos poderes a Dom Pedro I para intervir nos diversos âmbitos políticos. Número 3. Vocês aí vão continuar a produção do texto abaixo aqui, as mobilizações sociais são muito importantes porque quando pessoas se unem, vocês vão aí, ó, dar uma resposta pessoal, tá ok? Vocês vão terminar essa frasezinha aí, criando um pequeno textinho. Observem a imagem aí também para ajudar vocês na elaboração dessa resposta, ok? Então vamos para a nossa próxima página. O segundo reinado. Em 1840, né, o objetivo de colocar fim no governo regencial, o objetivo de colocar um fim no governo regencial, o grupo de políticos antecipou a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Isso permitiu que o novo imperador assumisse o poder. Com apenas 14 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara foi coroado imperador do Brasil, recebendo assim o título de Dom Pedro II. Esse período ele ficou conhecido como o golpe da maioridade. O início do seu governo ele foi marcado pela volta da estabilidade política ao país, colocando fim aos poucos às revoltas iniciadas no período regencial. Dom Pedro II, ele governou o país por mais de 49 anos. Nesse período, conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. Então, vocês podem observar aí que Dom Pedro ele tinha apenas 14 anos de idade, né? Ele não tinha idade suficiente para governar aí o nosso país. Mas, como o povo ele já estava cansado, né, de ter aí o seu governo regencial, eles fizeram o quê? Eles aplicaram o golpe da maioridade. Eles disseram aí que Dom Pedro ele já tinha idade suficiente para governar o país e assim ele assumiu o poder. E vocês também podem observar que o segundo reinado ele teve uma duração muito maior, né, do que o primeiro reinado. Teve aí uma duração de 49 anos, bastante tempo, né não, gente? Agora vocês vão observar essa linha do tempo aqui, que apresenta alguns fatos importantes ocorridos no segundo reinado. Aqui em 1840 aconteceu o quê? O golpe da maioridade. E Dom Pedro II ele torna-se imperador. No ano de 1850, teve a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. No ano de 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, né? Onde os escravos nascidos a partir daquela época se tornavam livres. Depois, em 1888, teve a proclamação... Em 1888, teve a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente pôs fim à escravização no Brasil. E, por último, em 1889, teve a proclamação da República, onde o nosso país, né, ele deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Agora vamos lá. Em qual ano Dom Pedro II ele se tornou imperador?
no ano de 1840. E quantos anos se passaram entre o golpe da maioridade e a proclamação da República? Se passaram 49 anos, o tempo de duração aí do segundo reinado, ok? Vamos para a próxima página. A ascensão do café. Ao longo do século XIX, o café tornou-se o produto mais importante da economia brasileira. Com o aumento do seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação do café tornou-se muito lucrativa. E assim, ela passou a ser amplamente cultivada na atual região sudeste, principalmente nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. A modernização no Brasil. A riqueza, obtida pela exportação do café, ela causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava concentrado a maior parte dos cafezais. Até meados do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Entretanto, com a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo, tornou muito grande a distância entre as fazendas de café e os portos de exportação. Assim, para escoar a produção, foram construídas diversas ferrovias. Aqui vocês podem ver a foto da construção de uma dessas ferrovias, tá bom? Aqui nós temos um mapa mostrando a expansão dessas ferrovias aí no estado de São Paulo. Vamos para a próxima página. O crescimento da urbanização, O lucro gerado pelas exportações de café impulsionou também a urbanização no Brasil. A instalação de ferrovias, ela propiciou a criação de diversas cidades próximas às suas estações daí da ferrovia. Nas cidades, elas já existiam, a chegada das ferrovias acelerou mais ainda o crescimento dessa cidade. O desenvolvimento das cidades, eles também propiciaram a implantação de diversos serviços públicos, como água, esgoto, iluminação pública, gás e transporte urbano. Aqui nós temos um texto a seguir que fala justamente sobre esse crescimento da urbanização. De fato, a chegada da estrada de ferro constituía um marco importante para as cidades, Chegada das estradas de ferro, as estradas de ferro aí que ele está dizendo são as ferrovias, tá ok? Essa estrada de ferro, nessas ferrovias, ela marcou tanto as cidades mais antigas, quanto as vilas recém-fundadas, nas frentes pioneiras da produção de café. A estação logo se tornava um ponto movimentado e exigia melhores acessos, uma infraestrutura melhor, com hotéis, armazéns e lojas capazes de abrigar mercadorias e atender aqueles que chegavam e partiam. Ou simplesmente iam, ver o trem, que acabava sendo o quê? Um ponto turístico daquelas cidades, Muitas pessoas não viam ou não tinham como viajar, mas acabavam indo lá simplesmente para ver o trem passar. As propriedades provenientes do café, elas atraíam novos moradores, Que eram os funcionários públicos, os empregados das ferrovias, os profissionais liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e suas famílias que, graças à facilidade aí do transporte, puderam residir longe de suas propriedades cafeeiras, ok? Aqui nós temos a Avenida Paulista, no estado de São Paulo, em 1902. Olha aí, será que a Avenida Paulista ainda tem essa paisagem? Não, já modificou bastante. Vamos lá para a próxima página. Nossas atividades. Vocês vão observar a tabela a seguir e vão responder as perguntas de acordo com o que está pedindo aí. A tabela ela fala sobre os principais produtos exportados pelo Brasil em porcentagem. Temos aqui o café, açúcar e o algodão.
Na letra A está perguntando quais foram os 2 produtos mais exportados entre os anos de 1821 e 1830. Qual foi? Vamos lá, olha. Foram o açúcar e o algodão. Tá vendo? O açúcar e o algodão, eles foram os produtos mais exportados entre o ano de 1821 e 1830. O que ocorreu com as exportações de açúcar ao longo dos anos, né? Elas foram o quê? Diminuindo, tá vendo? Ó, de 30% elas foram caindo até 10% aí a exportação, tá bom? Então, vocês vão responder, ao longo dos anos, as exportações de açúcar diminuíram. Letra C. E com as exportações de café, o que ocorreu? Ela diminuiu ou aumentou? Vamos lá? Ao longo dos anos, as exportações de café, elas tiveram o quê? Um grande crescimento, ó, de 18%, elas chegaram a 61%, ok? Letra D. Do total de exportações brasileiras, qual era a participação do café no período de 1821 a 1830 e depois no período de 1881 a 1890? No período de 1821 a 1830, a participação do café era de 18%. Aí vocês vão colocar uma vírgula para continuar a segunda pergunta. Já no período de 1881 a 1890, a participação do café era de 61%. Na letra E está perguntando a partir de que período o café ele passou a ser o produto brasileiro mais exportado. Foi a partir dos anos de 1831 e 1840, né? Aqui a gente já pode observar que ele teve a maior o quê? A maior porcentagem exportada entre os outros produtos, tá ok? Então vamos para a próxima página. Os trabalhadores escravizados e o café. O cultivo do café ele era realizado nas grandes fazendas, principalmente pelos africanos escravizados, né? Após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela proibia o tráfico de escravos, né? De pessoas escravizadas da África. Por quê? O que acontecia? Essas pessoas elas não eram simplesmente convidadas a vir para o Brasil e chegavam aqui e eles eram escravizados. Não. Eles eram retirados à força da África, né? E vinham para cá escravizados. Então, essa prática era conhecida como tráfico, né, de pessoas. É quando as pessoas elas são retiradas, né, de um lugar à força e são vendidas. Então, em 1850, aprovaram a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos trazidos da África para o Brasil. Então, era proibido a partir dessa data que novos escravos fossem trazidos para nossas terras. Alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedia a liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir dessa data. Para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores passaram a comprá-las em outras regiões do Brasil, né? Em outras regiões do país, principalmente no Nordeste. Ou seja, como era proibido trazer escravos da África, né, novos escravos, eles acabavam comprando escravos de outros fazendeiros, de outras partes do país. E como o café ele era muito produzido, né? A maior parte da produção do café era no Sudeste, eles buscavam comprar das regiões que não tinha uma grande demanda assim, da mão de obra escrava, principalmente do Nordeste brasileiro. Entretanto, né, diante da dificuldade cada vez maior de fazer uso da mão de obra escrava,
alguns fazendeiros encontraram uma outra solução, que foi estimular a vinda dos imigrantes. Assim, em muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituindo os trabalhadores escravizados, né? Ou seja, eles foram estimulando, né, a vinda dos imigrantes, pagando, né? Dessa vez, eles pagavam aí os imigrantes um valor muito baixo, mas pagavam, já que a mão de obra escrava, né, totalmente barata, estava sendo extinta. A pressão inglesa. No século XIX, a Inglaterra era um país industrializado que procurava ampliar o mercado consumidor para os seus produtos. Assim, os ingleses eles passaram a pressionar outros países a substituírem o trabalho escravizado pelo assalariado. Foi o que eu falei, né? Com essa medida, eles esperavam o quê? Que mais pessoas tivessem condições de comprar os seus produtos. Então, aí eles faziam aquela propaganda, né? Para trazer os imigrantes, sendo assim, eles eram assalariados e conseguiam aí, né? A pressão inglesa conseguiu fazer que eles vendessem mais produtos aí com trabalhadores assalariados. Vamos para a próxima página. O movimento abolicionista. Desde a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz em 1850, né, o debate sobre o fim da escravidão ele tornou-se cada vez mais frequente entre a população brasileira. Ao longo dos anos, pessoas de diversos grupos sociais, como escritores, advogados, jornalistas e políticos, eles passaram a defender a abolição da escravidão. Aos poucos, eles organizaram um movimento abolicionista que se uniu à luta dos escravizados. No dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou um fim à escravidão no Brasil. Aqui nós temos um trecho, né, de um texto falando sobre esse movimento abolicionista. O movimento abolicionista ele tornou-se irresistível nas áreas cafeeiras, onde quase 2/3 da população escrava estava concentrada. Com uma nova consciência de si mesmos e encontrando apoio, né, em segmentos da população que simpatizavam com a causa abolicionista, grande número de escravos fugiam das fazendas e assim a escravidão tornou-se uma instituição desmoralizada. Quando ninguém se opunha à ideia de abolição, embora, né, alguns reivindicassem que os fazendeiros eles deviam ser indenizados pela perda de seus escravos, o único grupo que resistiu até o último minuto foi os representantes dos fazendeiros das antigas áreas cafeeiras. Ou seja, tinha um embate muito grande aí entre acabar a escravização e não acabar. Por quê? Os abolicionistas, né, os escritores, os advogados, as pessoas com mais instrução, né, com mais grau de instrução, eles queriam acabar com essa escravização porque eles entendiam que isso era ruim para a sociedade. Os negros, eles eram sim pessoas comuns como os outros. Eles enxergavam como humanos, né? Não como escravos de fato que estão ali somente para trabalhar e tudo mais. E por outro lado, a parte dessa população que apoiava, né, o fim da escravidão, eles queriam o quê? Que esses fazendeiros eles fossem indenizados pela perda, né, dessa mão de obra que eles tinham. Afinal, eles pagaram por esses escravos. Então, vamos lá. Vamos para a nossa próxima página. E última. Vocês vão completar as lacunas das frases a seguir com as palavras abaixo. Grupos sociais, tráfico e movimento abolicionista. Letra A. O tarararã reivindicava o fim da escravidão no Brasil. Quem reivindicava o fim da escravidão no Brasil? O movimento abolicionista, tá ok? B.
Pessoas de diversos tararã faziam parte do movimento abolicionistas. Que pessoas de diversos o quê? Grupos sociais. E letra C, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tararã de pessoas escravizadas na África para o Brasil. Proibiu o tráfico de pessoas escravizadas para o Brasil. O número 2, vocês vão formar frases com as palavras abaixo. Primeira frase, vocês vão ter que elaborar com as palavras fazendas, café e escravizados. Aqui eu vou dar para vocês uma sugestão de resposta, ok? Então vamos lá. Nas fazendas de café, a maior parte dos trabalhos era feita por africanos escravizados. Então, ó, utilizamos fazendas, café e escravizados aqui. Agora aqui na segunda frase, nós vamos usar as palavras cafezais, mão de obra e imigrantes. A sugestão de resposta é: na segunda metade do século XIX, os cafeicultores passaram a utilizar a mão de obra de imigrantes nos cafezais, ok? Então, meus amores, essa daí foi a nossa página de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? Qualquer dúvida, perguntem no grupo, mandem foto da atividade e não se esqueça, daqui a pouquinho nós temos o nosso quiz. Beijinhos e até a próxima aula.